Bom, vamos lá então, né, para a aula de hoje. Na aula passada, eu não sei se vocês lembram, mas eu expliquei o que era período, né? E eu deixei um gráfico para vocês analisarem e escreverem, dois gráficos, na verdade, né, o A e o B, para vocês escreverem qual é o período, né, e tirar foto e enviar. Então, isso eu não vi, eu não abri lá ainda para ver de cada um. Mas vamos para a aula de hoje. Então, a habilidade ainda é a mesma, reconhecer a periodicidade presente em alguns fenômenos naturais, associando-as às funções trigonométricas básicas. Hoje, ainda a gente vai continuar falando do período, mas vai aparecer duas novas informações: a amplitude e a imagem, tá? O período, que foi o primeiro que eu expliquei na semana passada para vocês, ele é a distância horizontal entre dois picos sucessivos da onda, né? Ou, em outras palavras, eu falei para vocês que é mais fácil de pensar assim, né? De quanto em quanto, ai, que letra ruim, de quanto em quanto repete o desenho do gráfico, tá? Gente, eu estou escrevendo com o mouse, tá? Mas daí eu falando assim, vocês anotam direitinho. Então, o período é de quanto em quanto se repete o desenho do gráfico, tá? Então, vamos voltar um pouquinho, né? Na aula passada, o exemplo que eu fiz com vocês foi esse daqui, né? Então, como que a gente analisa o período? A dica começa pelo eixo Y, né? Vai ali no zero, vê onde está ali o gráfico e começa por ali. Bom, a partir aqui do eixo Y, o que está acontecendo com o meu gráfico? Ele começa subindo a montanha. Então, ele sobe a montanha, desce o buracão e sobe o buracão. Quando chega aqui no 2, o gráfico ele começa tudo de novo, o seu desenho, né? Começa subindo montanha de novo, descendo a montanha, desce o buracão e sobe o buracão. Aí chega no 4, tudo de novo. Aí chega no 6, tudo de novo. Então, o período dessa função aqui, desse gráfico, ele é 2. Por que que é 2? Porque de 2 em 2 se repete o desenho do gráfico, tá? Então, essa é a ideia de período, é a repetição do desenho, tá bom? Da onde que eu tirei esse gráfico que eu fiz agora? Eu tirei da apostila, do caderno do aluno. É um material que vocês ainda não têm, né? Algum professor já anexou lá no Classroom, tá? Mas ainda não veio essa apostila na escola, eu acho que ainda não. Então, ainda não veio para vocês retirarem. Quando vier, aí vocês pegam ela, se quiser completar a parte que já foi vista, tudo bem. Mas esse é a atividade 1 da apostila, tá? Na parte de matemática. Ele fala, então, né, tem um gráfico e ele pergunta qual que é o período desse gráfico, tá? Então, qual que é o período desse gráfico? Ele é 2. Ah, tá perguntando da amplitude. Calma aí, uma coisa de cada vez. Daqui a pouco a gente fala da amplitude, tá bom? Mas olha aqui para esse gráfico da atividade 2, tá? Ele não pede o período, mas vamos fazer para treinar, tá? Então, nesse gráfico, então, ó, de novo, eixo Y, a gente começa, né? Esse gráfico eu também fiz como exemplo na aula passada. Então, a gente está começando subindo a montanha, então sobe a montanha, desce a montanha. Na hora que chega aqui no 2, ele não vai repetir, ele ainda está indo na parte de baixo, tá indo para o buraco, né? Ó. Então, ele vai, desce o buracão e sobe o buracão. Na hora que chega no 4, ele começa a se repetir tudo de novo. Então, eu lembro que na aula passada, alguns ficaram com dúvida e acabou falando que o período era 2. Mas cuidado, por quê? Na verdade, é no 4 que ele começa a repetir tudo de novo. No 2, ele só fez a montanha, ainda ele não tinha feito o buracão, tá? Ele tem que fazer a montanha e o buracão.
tá bom? Então, aqui nesse caso, o período, ele é 4. Por quê? De 4 em 4 que vai repetir o desenho do gráfico, tá? Aí, então, o exercício que ficou para vocês fazerem o período foi o item A e o item B, né? Então, vamos olhar aqui para o item A, né? Qual que é o período desse gráfico aqui? O que vocês colocaram de resposta para o período deste gráfico? Pode escrever no chat, pode falar também. 2, né? Por que que é 2? Ó, lembra, né? Vai ficar repetitivo? Vai, vou falar 1 milhão de vezes? Vou, até vocês gravarem. Então, como que a gente calcula, como a gente define o período, né? Dica, começa pelo eixo Y. O que está acontecendo aqui na função, no eixo Y? Ele começa subindo a montanha, né? Então, sobe a montanha, desce o buracão e sobe o buracão. Quando chegou aqui no 2, o gráfico ele começa tudo de novo. Sobe montanha, desce buracão e sobe o buracão. Quando chega no 4, tudo de novo. Depois no 6, tudo de novo. Então, o período aqui nesse caso, ele está indo de 2 em 2. Então, o período é 2. Beleza? Para o item B, que vocês fizeram também, qual que deu o período deste gráfico? 4. 4. Por que que é 4, né? Assim, né? A gente vê esse gráfico aqui pequenininho, deu 2. Ai, daí esse daqui deu 4, né? Gente, não se iludam com o tamanho da onda, com a quantidade de ondas, tá? Não se iludam com o tamanho do gráfico. Vão lá na curva, vão lá na onda e analisem, tá? Quando vocês tiverem o material em mãos, vai ficar bem melhor, porque daí vocês vão riscar, né? Vai ficar mais fácil de enxergar tudo isso. Mas vamos para o B, então, né? Vai no eixo Y. O que começa ali a acontecer com a função? Ele começa subindo a montanha. Então, sobe a montanha, desce o buracão e sobe o buracão. Quando chega aqui no 4, ele começa tudo de novo, né? Então, o período deste gráfico aqui, ele é 4, tá? Perguntinha, eu deixei esse gráfico para vocês fazerem o item C ou não? Não. Não? Tá, então a gente vai fazer juntos, tá? Eu quero que vocês, em vez de... pode falar também. Eu quero que vocês analisem qual é o período dessa função, tá? Lembra da minha dica, começa olhando no eixo Y, vê o que acontece com o gráfico, com o desenho, e vê quando vai chegar nisso de novo, tá? Então, qual que é o período dessa função aqui? Dá uma olhadinha para poder responder. Quem quiser escrever no chat, pode escrever. Oi? Quem que respondeu? Bianca? Não. Qual vocês acham que é o período? 3. 3. Ó, teve gente que falou 1,5, 1, 0,5, 3. Ó, vou fazer uma coisinha aqui para vocês pensarem um pouquinho mais. Vamos voltar nesse. Lembra que eu falei? Olha para o eixo Y e vê o que está acontecendo com o gráfico, né? Nesse caso, ele começa subindo a montanha. Então, por isso que a gente faz, né? Sobe montanha, desce buracão e sobe buracão. Porque quando ele for subir montanha de novo, ele está começando de novo o gráfico. Agora, essa função no eixo Y,
ela começa fazendo o quê? Olha aqui para o eixo Y. O gráfico, ele começa descendo a montanha. Então, ele desce a montanha, desce o buracão, sobe o buracão e sobe a montanha. Então, ele estava no topo da montanha, né? E quando ele chega de novo no topo da montanha, é em qual número que ele para? É no 2. Então, ó, vou fazer de novo. Ele está aqui no topo da montanha, né? Então, desce montanha, desce buracão, sobe o buracão e sobe a montanha. Quando chegou no 4, começa tudo de novo. Então, assim, não é, a pergunta não é essa de quanto em quanto se repete o desenho do gráfico. Nesse caso, o desenho do gráfico, ele começou lá no topo da montanha. Então, você tem que ver quando é que ele chega de novo no topo, tá? Então, cuidado com essa análise, né? Todos esses que eu mostrei, eles começaram subindo montanha, mas nem sempre vai começar subindo montanha, tá? Que é o caso aqui, ó, ele começa descendo a montanha, tá? Eu falo desse jeito, montanha, buracão, para vocês entenderem de qual parte do gráfico eu estou falando. Mas então, qual que é o período desse, né? De quanto em quanto que vai se repetir o gráfico da função, né? Olha aqui, ó, quando chega no 2, ele começa tudo de novo. Depois ele chega no 4, começa tudo de novo. Depois no 6, tudo de novo. No 8, no 8, tudo de novo. Então, ele está indo de 2 em 2. Então, o período aqui nesse caso é 2. Tudo bem, gente? Vocês conseguiram entender o que eu quis dizer com isso? Porque ele é um pouquinho diferente, acaba confundindo. Mas ficou claro para vocês? Sim? Não? Tá? Então, o que eu quero que vocês guardem é isso, que nem sempre ele vai começar subindo, tá? Que esse caso aqui ele começou descendo. Então, você tem que ver onde é que ele vai descer de novo. Então, vamos continuar, né? Não, vou voltar agora, voltar tudo, porque agora eu vou explicar outros dois conceitos para a gente analisar o gráfico: amplitude e imagem, tá? Aqui na definição, imagem de uma função é o conjunto dos valores que a função assume, ou, em outras palavras, é o conjunto dos valores de y correspondentes ao de x. E a amplitude é a metade da distância vertical entre dois picos. Nossa, professora, o que é isso, né? Olha um monte de palavra que apareceu aí, não dá para entender nada. Bom, imagem, vamos pensar na imagem. O período, eu não falei que era de quanto em quanto se repete o desenho? Quando a gente vai ver o período, a gente sempre olha no eixo X, né? Agora, a imagem e a amplitude, a gente sempre vai olhar no eixo Y, tá? A imagem são os valores de Y que eu estou usando no gráfico, tá? Então, valores de Y que usa, tá? Mas só para vocês guardarem. Então, são os valores de Y que usa. E a amplitude, ela é o quê? Ela é o tamanho não, altura, vamos colocar, porque tamanho fica esquisito. Vamos colocar altura da montanha. Que a altura, tanto a altura da montanha quanto a altura do buracão vai ser sempre a mesma, tá? Eu vou colocar montanha aqui, mas pode escrever buracão também, tá? Os dois vão ter a mesma altura. Então, vamos analisar. Acabei de falar o que é imagem, o que é... Oi, Bruna, fala. Você pode voltar ali rapidinho? Opa, tira um print. Tá, obrigada. Tirei. Obrigada. Nada, ó. Então, aqui, ó, a imagem são os valores de Y que a gente usa
e a amplitude é a altura da montanha, tá? Quando precisar voltar, vocês me falam, viu? Aí aqui, então, o que que é a imagem? Os valores de y que a gente está usando. Então, agora esquece o eixo x. Agora a gente vai olhar no eixo y, né? O que a gente está usando aqui? Olha aqui para o gráfico. Por mais que tenha o -3 e o -4 colocado no eixo, a gente não está usando nenhum desses valores. A gente começa a usar a partir do -2, né? E a gente vai usando aqui, né, todos os números que estão entre -2 e 1, entre -1 e 0, entre 0 e 1 e entre 1 e 2. Chega lá no 2, o 2 é o último que a gente usa. Então, a imagem, ela é um intervalo, né? Porque tem várias coisas entre esses dois números. E é um intervalo entre -2 e 2, tá? Então, a gente escreve a imagem usando essa notação de intervalo, tá? Intervalo fechado, então por isso que a gente usa colchetes, tá bom? Então, sempre dessa forma. E sempre do menor para o maior, tá? A amplitude, eu não falei que ela é a altura da montanha ou a altura do buracão? Então, aqui, né? Aqui não tá a montanha? Então, qual que é a altura? Ó, tem até aqui indicando, ó, amplitude. Então, qual que é a altura dessa montanha aqui, né? Ó, do 0 para o 2. Então, a altura é 2. Para guardar um jeito fácil, toda vez que a imagem for um número assim oposto, né, que nem -2 e 2, a amplitude ela vai ser o próprio número. Então, 2. Aí, se for -3 e 3, então a amplitude vai ser 3, tá? Então, aqui é para a gente começar a caminhar. Deixa eu ver se tem pergunta. Vou explicar a imagem de novo, então, ó. Voltando aqui, o que que a gente anotou, né? Imagem são os valores de y que a gente está usando, né? Então, olhando aqui para o gráfico, agora a gente vai olhar, né, no eixo y, o eixo aqui vertical. Então, olha aqui para o eixo y. Que valores de y eu usei para desenhar o meu gráfico? O gráfico, ele pega, ó, eu vou fazer uma linha aqui, vamos pensar que é uma linha imaginária, né? O gráfico, ele só está entre essas duas linhas, não tá? Então, ele está entre -2 e 2, tá? Por isso que a gente coloca aqui, ó, na forma de intervalo. Esses valores aqui, a gente não está usando, né? O -3, -4, e nem os valores daqui de cima. Então, os únicos que a gente usa são os valores desse intervalo aqui, do -2 até o 2. Por isso que a imagem é essa anotação aqui, tá bom? Gente, imagem. E aí, deu para entender? Prof, eles sempre vão ter os mesmos valores? A Não. imagem? Bruna, ótima pergunta. Não, não é sempre. Por enquanto, vai, né? A gente está começando a ver agora, então vocês vão perceber que todos os gráficos que a gente vai analisar vai dar assim mesmo, tá? Porque depois, mais para frente, que a gente vai aprender a desenhar gráfico, aí vocês vão perceber que vai aparecer, né, uns gráficos mais para cima, uns gráficos mais para baixo, que daí não vai dar assim número oposto. Mas por enquanto a gente não se preocupa com isso, tá? Quando chegar lá para frente a gente fala disso. Mas por enquanto vai dar assim, tá bom? Mas não é sempre não. Ah, Ô, então, Natália, oi. a amplitude não poderia ser -2, tipo, se for do -2 até o 0, na parte de baixo? Não pode, sabe por quê? A amplitude, ela é uma altura. Aí, por exemplo, você vai falar assim, eu tenho menos 1,50 m. Não, porque sempre que é medida de alguma coisa, né, que nem a altura, ele vai ser um número positivo, tá? Então, a amplitude, ela sempre vai ficar positiva, porque ela é uma distância, tá bom? É uma Mas é que ótima você... é uma Ah, ótima pergunta essa, porque bastante gente fica na dúvida, viu? sim, é que você tinha falado que também era o valor do buraco, né, da descida. Aí eu fiquei meio confusa.
Não, porque assim, ó, por mais que é um buraco, por mais que tá embaixo, imagina que você tá aqui embaixo do buraco, né? Aí você quer sair do buraco. Então, quanto que tem de altura para você sair? É 2, não é menos 2, tá? Então, sempre que for ideia de altura, de amplitude, de distância, a gente sempre deixa positivo, tá bom? Por mais que tá para baixo do zero. Belezinha? Então, vamos lá. Ó, então esse gráfico, né, é o mesmo que a gente acabou de analisar. Então, quanto que deu a imagem e amplitude? A imagem deu menos 2 ao 2 e a amplitude deu 2. Então, aqui ele tinha perguntado qual era a amplitude, né? Eu só tinha anotado por enquanto o período. Então, a amplitude, ela é 2. Beleza? A atividade 2, ela pergunta da imagem só. É que eu coloquei aqui o período porque, né, era um gráfico a mais para a gente analisar. Mas qual que é a imagem dessa função aqui? Deixa eu só responder uma perguntinha aqui. Prof, os números de P, I e A sempre vão ser iguais? Não, né? Aqui, ó, nesse exemplo, foi pura coincidência, tá? Que deu 2 menos 2 a 2 e 2, tá bom? Pura coincidência. Não é sempre que vai acontecer isso, não. Mas então aqui, né, voltando, qual vai ser a imagem desta situação? Então lembra, ó, para ficar mais visual para vocês. Então aqui é até onde vai meu gráfico e aqui é até onde vai meu gráfico. Então qual que é o menor valor que eu estou usando e qual que é o maior valor que eu estou usando? Qual que é a imagem, então, dessa função? Quem que vai responder para mim? 3 e menos 3. Isso, né? Do 3 ao menos 3. Mas lembrando que na hora que a gente vai colocar isso no intervalo, sempre escreve do menor para o maior, tá bom? Então, do menos 3 até o 3. Se a imagem é do menos 3 ao 3, a amplitude vai ser? Pode 3? falar. 3. 3, porque é a altura da montanha, né? A altura do buracão vai ser 3, tá? O item B, ele tá aqui de perdidão, né? Eles colocaram esse item B aqui, mas é só para a gente analisar a imagem, tá? Só para saber como é a imagem no caso de uma função do segundo grau, tá bom? Não é... Professora, Oi, pode voltar lá rapidinho? volto. Pronto, pode ir. Prontinho? Então, aqui, esse daqui é só para a gente saber, tá? Como que eu escreveria a imagem da função do segundo grau? Repara que é uma parábola. A parábola, a gente sabe que se ela tiver a concavidade para baixo, então aqui ela não tem fim, né? Ela é infinita, ela continua. Então, eu teria um valor mínimo aqui? Não, não tem valor mínimo. Nesse caso, ela só tem um valor máximo. E qual que é o valor máximo dela aqui nesse exemplo? É o 4. Então, como a gente escreveria a imagem dessa função? Então, ela tem um valor máximo que é o 4, né? E o 4 a gente está usando, mas o valor mínimo dela está indo lá para o infinito negativo. Então, aqui seria menos infinito, tá? Como o infinito a gente não sabe até onde vai, então na hora de escrever aqui a gente deixa intervalo aberto, tá? O intervalo aberto ou coloca parênteses ou coloca o colchete ao contrário, tá? Gente, não é para pirar com esse intervalo aqui da parábola, não, tá? É só para a gente saber que é dessa forma, beleza? Porque aqui o objetivo é das funções periódicas, que os gráficos são ondas, certo? Vamos analisar, então, os gráficos que interessam para a gente, tá? Vamos lá. Então, voltando aqui para o A, que vocês analisaram o período,
Então, qual que vai ser a imagem dessa função? Quem quiser falar, pode falar. Qual é a imagem e qual é a amplitude? A imagem seria menos 1 e 1. Isso, muito bem. Por quê, né? A amplitude. A gente, ó, tô fazendo uma linha imaginária aqui, né? Olha até onde o gráfico vai. Ele inicia a partir do menos 1 e ele vai até 1. Então, a imagem é do menos 1 até 1. Exatamente. E qual que é a amplitude? 1. 1, né? Sempre que os números forem opostos aqui, né? Então, a amplitude vai ser o próprio número. Beleza? Ó, vou ir para o próximo, tá? A letra B. Qual que é a imagem e qual que é a amplitude desse daqui? Menos 4 e 4. Isso, ó, faz a linha, né? Se tá com dificuldade de enxergar, faz uma linha e daí você vê, né, aonde que o gráfico tá. Ele tá dentro de qual intervalo? Então, ó, o menor valor que a gente está usando é o menos 4 e o maior valor é o 4. Então, a imagem, ela vai do menos 4 até o 4, beleza? E qual que é a amplitude aqui, então? 4. 4. Muito bem. Então, anotem para eu ir para a letra C, para o item C. É muito ruim vocês não terem esses gráficos em mãos, viu? Não vejo a hora que chega a apostila, porque daí, nossa, a gente vai ficar tão mais fácil, vocês vão ver. Vamos para o C. De novo, né, ó, cuidado com esse gráfico aqui, ó, porque esse gráfico aqui, ele tá aí para confundir nossa cabeça, tá? Então, qual que é? Ô, Gabriel, você tá entrando agora? Ou tinha caído? Gabriel, Oi. tá entrando agora? Não, eu caí. Ah, bom. É que eu não tinha reparado, por isso que eu tô perguntando, tá? Então, beleza. Senão você ia ficar perdido agora. Então, aqui, gente, olha esse gráfico. O menor valor que ele está sendo usado e o maior valor. Quem que é que está aqui, né? Que não está escrito nada. Pare e pensa um pouquinho. Por quê? Aqui embaixo, ele está no risquinho, né? Entre menos 2 e menos 4. E no de cima, ele também está no risquinho entre o 2 e o 4. Então, qual intervalo que é esse? Seria o 3? Como? O 3? 3. Então, qual que vai ser a imagem nessa situação? Menos 3 e 3. Isso, do menos 3 até o 3. Cuidado com esses gráficos que não aparecem todos os números, todos os valores, tá? Cuidado na hora que vocês forem anotar. Por quê? Às vezes vai dar a impressão, eu olho aqui para o 2, eu vou achar que é 2,5, né? Que é 2,5. Então, cuidado na hora que vocês forem fazer a análise, né? Vê direitinho os números que estão aparecendo, né? Ah, tá indo ali de 2 em 2, então eu sei que o número entre o 2 e o 4 é o 3, e não é o 2,5, tá? Então, cuidado quando vocês forem fazer a análise desse tipo de gráfico. Deixa eu terminar de aceitar o pessoal. Tá? É mais para vocês terem esse cuidado, então, que quando não aparecem todos os números, observar o que pode ser ali no meio, tá? Gente, lembrando que a aula, né, eu tô gravando, depois eu edito tudo e coloco no YouTube para vocês assistirem, tá?
Então, se achou que não entendeu alguma partezinha da aula, vai lá e assiste, ou vem me perguntar, se achar que é mais fácil, pode vir me perguntar, tá bom? E a amplitude desse, qual que vai ser, né? Se a imagem é do -3 ao 3, qual que é a amplitude? 3. 3, tá? E o que eu gostaria que vocês fizessem para me enviar lá no Classroom para tirar foto, tá? É essa atividade 3. A atividade 3, ela tem duas funções desenhadas juntas, tá? A função 1, que é a função vermelhinha, né, rosa, e a função 2, que é a função azul. A pergunta é, né, tem duas perguntas, A e B. A letra A, qual função tem maior valor de período? E a B está perguntando qual função tem maior valor de amplitude, tá? Então, eu quero que vocês respondam se é a função 1 ou a função 2. Para fazer esse exercício, eu vou até dar uma dica. Vocês poderiam anotar, né, da função 1, quem que é o período, a imagem e a amplitude, e da função 2, quem é o período, a imagem e a amplitude. Porque depois que vocês anotarem, aí fica mais fácil de saber qual tem maior período e maior amplitude, tá bom? Mas se não quiser responder de outra forma, pode responder de outra forma. Perguntar aqui, né? As ondas vão ter sempre o mesmo tamanho? Sim, no gráfico, né? Ó, vou voltar aqui um pouquinho, tá? Repara, ó, que todas têm o mesmo tamanho. Por quê? Ela é uma função periódica, ela tem uma repetição. Então, os gráficos, as ondas, elas têm que estar no mesmo tamanho, senão não é periódico, tá? Então, tanto que assim, ó, vou fazer um parênteses aqui, um exemplo. Os batimentos cardíacos, né? Dependendo da situação. Se eu tô aqui de boa, eu levo um susto. Nossa, meus batimentos vai lá no alto. Então, ali vai ser uma função periódica, os meus batimentos? Não, porque do nada ali, né, vai ficar acelerado e vai fazer umas ondas assim, né, com uma imagem bem grande, uma amplitude bem grande. Então, ali não é função periódica, porque aconteceu alguma coisa, eu assustei, meu coração acelerou, tá? Então, a resposta é sim. As ondas terão sempre a mesma altura, o mesmo tamanho? Sim. Dentro de um gráfico, dentro de um mesmo gráfico, sim, tá bom? Vocês vão sempre ver assim, tudo bonitinho. Beleza, gente, vocês entenderam essa atividade 3, o que é para fazer, então? Eu vou deixar aberto até a noite, tá? Então, é só responder na letra A e na letra B, se é a função 1 ou a função 2, tá bom? Eu vou tirar uma foto aqui e mandar lá no grupo para vocês.